aí pessoal, hoje vamos avaliar o Volkswagen T-Cross 250 TSI Highline 2019. Fica aí com o vídeo. E pessoal, esse aqui é o motor do T-Cross nessa versão Highline. É o motor 1.4 turbo que tem 150 cavalos no álcool e na gasolina a 4.500 RPM e 25,5 kg força média de torque no álcool e na gasolina a 1.500 RPM. Ele possui aqui essa manta acústica para abafar um pouco o barulho do motor. E pessoal, vamos falar aqui dessa parte frontal do T-Cross. Para começar, já vemos aqui o alusivo ao modelo do carro, né? T-Cross aqui nesse friso, nessa parte frontal, bem legal. Vemos aqui que tem sensor de estacionamento aqui na parte dianteira. Esse sensor que ele começa aqui nessa parte frontal e se estende até a lateral. O mesmo acontece na parte traseira, como vamos mostrar já já. Os faróis são em full LED, né? Faróis em LED, aqui com LED de posição diurna. E o farol de neblina é luz halógena mesmo. Interessante esse aplique cromado aqui ao redor dele, dá um ar de sofisticado. O mesmo acontece aqui, esses frisos cromados, e a grade aqui que é toda em black piano e tem essas separações cromadas aqui, né? Tudo bem legal, bem bonito. Aqui na parte lateral do T-Cross temos o alusivo à versão Highline, né? Logo aqui na lateral. Os retrovisores são da cor do veículo e contam com repetidores de seta, bem legal. Vemos aqui também o alusivo ao som da Beats, né? Que essa versão conta com esse pacote de opcionais. A coluna aqui em black piano, né? Esse friso cromado, tudo bem legal. Esse rack de teto aqui também, ó. Aqui embaixo ele conta também com essa espécie desse plástico aqui, é como se fosse um borrachão, né? Aí para proteger a porta. Vindo aqui para trás, temos aqui esse aerofólio, né? Todo em black piano e com a luz de freio. As lanternas aqui atrás são em LED, né? Ela inclusive tem essa parte que se estende aqui por todo a tampa do porta-malas, né? Bem legal, bem bonito tudo isso. Aqui o alusivo à versão 250 TSI, né? Automático. E o nome do carro aí, T-Cross. Aqui o sensor de estacionamento, né? Como eu falei, ele se estende aqui até a lateral, né? Bem legal. Aqui nós temos esses frisos cromados aqui ao redor dessa parte. Se estende por toda a parte traseira. E aqui, escondido aqui embaixo do símbolo da Volkswagen, a câmera de ré. Pessoal, vamos falar aqui do porta-malas do T-Cross. Podemos abrir tanto ele segurando aqui pela chave, né? Ou por o botão que controla o motor elétrico aqui do lado da câmera de ré. E podemos observar aqui que as lâmpadas da placa são todas em LED. A capacidade do porta-malas do T-Cross é 373 litros. Nós podemos ver que ele é todo bem acabado, né? Todo revestido, não aparece lata em lugar nenhum. Bem legal isso aí, um ponto positivo. Temos aqui essa tomada de 12 volts, né? Aqui,
do lado da lâmpadazinha aqui, né? Legal. Ele tem aquele sistema save, né? Que aumenta o volume do porta-malas, como eu já mostrei no Polo. A gente pode baixar ele aqui, ó, e colocar para baixo, ganhar essa parte aqui, né? Em volume, porta-malas. Legal. O step, ele não é da mesma medida das rodas que o carro está calçado. Esse aqui é aro 15, esse carro aqui está calçado com rodas aro 17. Nós vemos aqui o subwoofer, né? Como essa unidade aqui conta com o opcional do som da Beats, né? Temos aqui o subwoofer do som. O acabamento aqui em cima, ele é todo bem acabado também, não aparece lata aqui em lugar nenhum. Temos aqui o triângulo. Apenas essa parte aqui aparece lata, né? E ele é erguido por esses dois braços pantográficos. O porta-malas do T-Cross, ele também tem um diferencial em relação aos outros carros. Deixa eu abrir ele aqui. Para aumentar o volume do porta-malas, a gente vem aqui, mostra aqui, câmera, por favor, por dentro. Ele tem essa peçazinha que deixa os bancos mais na vertical e aumenta mais ainda o volume do porta-malas, ó, baixando aqui, ó. Ao invés dele encaixar nessa peça, ele vai encaixar nessa, que está um pouco mais adiante. Deixa eu mostrar. Pronto, encaixou. Os bancos ficam mais na vertical e aumenta aqui, ó, o volume do porta-malas. Pode ser feito a mesma coisa do outro lado, mas só como para dar o exemplo eu fiz desse lado, ó. Certo? E aí aumenta mais ainda o volume do porta-malas, né? Bem interessante isso. Pessoal, o entre-eixo do T-Cross está entre 2,65 m. E as rodas estão calçadas com pneus da medida 205/55 aro 17. Podemos ver aqui essa roda aro 17 com esse desenho aí, grafite, bem legal. Essa aqui é a chave do T-Cross, né? Ela é canivete, mas o T-Cross ele é a chave presencial, não precisa dessa lâmina. Apertando aqui o botão e segurando para abrir, ele abre os retrovisores, abre os 4 vidros e o teto solar também. Deixa o teto solar aberto. Ele só saca, né? Ele não abre o teto solar todo, porque esse teto solar dele é panorâmico. E apertando para fechar, ele também fecha os 4 vidros, o retrovisor e o teto. E o outro botão, como eu já mostrei, é o de abertura do porta-malas. Bem legal. Como eu falei, o T-Cross é chave presencial. A chave está aqui no meu bolso. Basta botar a mão aqui na maçaneta, o retrovisor já abre, o carro destrava e eu posso entrar. Para fechar, basta tocar o dedo aqui, o retrovisor fecha e o carro está trancado. Assim como é lá na porta do motorista, é a mesma forma aqui na porta do passageiro. Basta colocar a mão, o carro já destrava e aqui ele fecha o carro. Interessante. Aqui para abrir o tanque de combustível, como o carro está travado, ó, eu aperto, ele não vem. Destravando o carro, aí sim ele pode ser aberto. E aí pessoal, estamos aqui dentro do T-Cross, né? Nessa versão Highline 250 TSI. Falar aqui do acabamento interno dele, né? Ele aqui em cima, todo em plástico mesmo, né? Essa parte. Temos aqui outra cor de plástico, né? Também, mais clara. E aqui ele é texturizado, né? Um plástico texturizado nessa parte, nesse branco, prata, né? E essa parte aqui também que ele é um plástico assim mais agradável ao toque, né? Também tem uma textura. Dá um ar de requinte aqui no carro, né? Bem legal. Essa parte aqui em black piano ao redor da central multimídia, né? Esse frisozinho cromado aqui na saída de ar-condicionado. Tudo legal. Essa parte aqui segue esse mesmo revestimento aqui, ó. Ao redor de todo esse console aqui. Bem interessante. Falar aqui dos porta-objetos, né, do T-Cross. Aqui é o centro. Temos 2 porta-copos aqui. Esse aqui é um lugar que dá para colocar um cartão, alguma coisa assim. Aqui umas moedas. Aqui nós temos essa parte desse porta-objetos aqui que ele é emborrachado, né? Temos aqui também essa tomada USB. Essa tomada aqui de 12 volts. Aqui embaixo do apoio de braço, que é revestido em couro também, acolchoado. Ele vai aqui também para frente, né? A gente levanta. Temos também aqui um porta-objetos com fundo emborrachado também, né? Mediano, dá para guardar uma carteira, alguma coisa do tipo. Fechando aqui. Temos aqui pro porta-luvas. Desce aí devagar e tem um espaço aí também mediano. Conta também aqui com a entrada para CD e os cartões de memória para central multimídia, né, do mapa, etc. E ele tem luz e também é refrigerado. Bem legal. Esse aqui
É o ar-condicionado do T-Cross, né? Ar-condicionado digital, de uma zona só, né? Aqui controlamos a temperatura. E aqui a velocidade do vento. Temos aqui função automática, controle só. Aqui as posições, né? Tanto para perna e lombar e dorso aqui, né? Pronto, e isso na frente. Aqui para o ar circular dentro do carro. Aqui o desembaçador do vidro traseiro e aqui o desembaçador do vidro dianteiro, né? Bem semelhante ao do Polo, né? Igual, né? Praticamente. Aqui no T-Cross temos aqui o botão do pisca-alerta. Temos aqui o botão para os modos de condução, né? Que ele tem aqui, ó, modo normal, esporte, individual, né? Que a gente vai configurar, a gente ajusta ele de acordo com o que a gente quer, e o modo eco, né? Interessante isso aí. Ele conta aqui também com o Parque Assist, né? Mostra aqui ao centro. Um assistente aí, né? Para estacionar. Legal. Deixar ele aqui. Mostrar aqui também. Aqui o ativar o sensor de estacionamento, né? O dianteiro como o traseiro. E aqui o Start Stop, né? O botão para desligar o Start Stop. Aqui desliguei o Start Stop. Deixar ele ligado aqui. Tudo bem completo, né? O T-Cross, para ligar, como ele é chave presencial, basta apertar no botão com o pé no freio, o carro está em funcionamento, né? O câmbio dele aqui é um câmbio de 6 marchas, né? Automático de 6 marchas, aqui com a função de trocas tanto no câmbio como aqui nas aletas atrás do volante, né? Certo? Bem legal tudo isso. E aqui ele tem também, o freio de mão dele não é eletrônico, né? O tipo manual mesmo, e tem esse revestimento em couro aqui e essa parte na ponta em muito um aço escovado, né? Nessa versão, como ele conta com o pacote de opcionais com som da Beats, ele tem aqui o alusível, né? O som da Beats. E aqui ao centro temos aqueles já conhecidos suporte para celular com um USB aqui para fazer o carregamento logo. E plug dispositivo, né? Interessante. Vamos falar aqui da central multimídia do T-Cross, né? A Discovery Media, semelhante à do Polo e do Vitz, que já avaliamos. Liga ela aqui. Temos aqui a função do rádio. Tem aquela função RDS, né? E aqui a função para salvar as rádios, né? Bem completa. Clicamos aqui em mídia, nós podemos escolher a fonte. Se queremos CD, SD, USB ou Bluetooth, né? Tudo completinho. Fone aqui, temos as funções do Bluetooth, do telefone, que estiver conectado. Aqui voz, temos a parte dos controles de voz, que já mostramos na Amarok, também no Virtus. Aqui a parte da navegação, como está sem o pacote de dados do GPS, não vamos poder mostrar mais uma vez. Aqui no app, como ela tem a função do Android Auto e do Apple CarPlay, quando conectado ele espelha a tela do celular aqui, podemos usar as funções, né? Aqui nessa função Car, ele mostra aqui essas funções off-road, né? Inclinação, bússola, essas coisas. Apertando aqui mais uma vez, ele muda para esses itens de conforto. Ele mostra aqui o consumo do ar-condicionado, do farol de neblina, né? Bem completo, bem legal. Aqui ele é integrado ao computador de bordo do carro, né? Então ele mostra aí informações do computador de bordo, de consumo, de autonomia. Mostra aqui uma distância a longo prazo, desde o abastecimento, né? Ele tem várias informações. Apertando aqui em Car de novo, ele mostra essa espécie desse joguinho aqui de controle de combustível, né? De economia. Ele tem um score aqui, é um negócio bem legal para você fazer aqui, ficar brincando com o carro. E aqui ele mostra o estado do veículo, né? Como não tem nenhum erro, ele mostra aí nenhum registro disponível. Legal. Quando eu aperto aqui, dá para eu configurar aqui o Active Display por aqui, né? O modo como eu quero que ele se comporte aqui. Dá para eu mudar ele aqui para o modo clássico, ele muda já aqui automaticamente, ó. Tá dando para ver? Ele já muda aqui automaticamente, ó. Eu posso escolher como é que eu quero que o display fique por aqui, né? Tudo conectado, tudo bem legal. E voltando aqui, ele volta para aquela função do início. E aqui em menu, ele só tem os atalhos que eu já cliquei por aqui, né? E algumas configurações aqui do carro, né? De tela, hora e data, comando de voz, algumas coisas, né? Aqui em cá, quando eu apertei configurações, também temos para desligar o controle de estabilidade e tração, né? Esse carro aqui também tem bloqueio eletrônico diferencial. Aqui ele mostra os indicadores dos pneus, né? Essas coisas. Aqui luz de circulação, se eu quero desligar, luz do botão, tudo dá pra eu configurar aqui, né?
Ele tem aquela função quando eu viro o volante, o farol de neblina aumenta pro lado que eu tô virando o volante, né? Então tudo dá para configurar por aqui, né? Bem completo realmente. Quando acionamos aqui a ré do T-Cross, o retrovisor ele se ajusta, né, para ficar melhor para estacionar, para não bater em meio fios, essas coisas. E aqui na central, além da câmera de ré, ele mostra também aqui com o sensor de estacionamento a distância para o obstáculo, tanto na frente como atrás, tanto atrás como na frente, né, ó. Bem interessante. E pessoal, esse aqui é o painel de instrumentos do T-Cross, né? Mostrando aí, nessa versão ele tem o Active Display, né? Que é esse display colorido aí, bem legal, bem bonito. Ele tem fixo aqui o nível do tanque de combustível. Aqui à esquerda, a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Temos aqui o conta-giros, né? Ele está mostrando aqui o consumo, né, do carro desde a partida. Aqui temos o velocímetro. E aqui as informações do carro, né? Se a porta estiver aberta, alguma coisa vai mostrar aí. Aqui nós temos a velocidade do carro, né? Tudo isso dá para configurar, né? Como eu já mostrei ali no nosso central multimídia, configuramos onde eu quero que fique cada coisa. Passando as informações dela, nós vamos passar por esses botões aqui. Vou passar aqui para o lado. Ele está mostrando as informações de telefone. Aqui status do veículo, né? Não tem nenhuma mensagem. Aqui informações de viagem. Vou clicar aqui em OK. E vou passar aqui. Ele mostra aí as viagens desde a partida, né? Consumo, trip, temperatura do óleo, velocidade, né? Se eu quero que apareça, autonomia, se eu quero que seja desde o abastecimento, se eu quero que seja a longo prazo ou se eu quero que seja desde a partida, né? Tudo dá para configurar aqui. Aí aqui ele mostra também as informações da navegação, dá para eu espelhar toda a navegação para esse display aqui, né? Tudo bem completo. E aqui algumas informações de áudio. E aí eu volto para o telefone, né? Aqui também temos o trip e aqui o odômetro do carro. Todas essas informações dá para eu organizar da maneira que eu achar melhor, que eu me sentir mais confortável. Esse aqui é o volante do T-Cross, né? Um volante aqui costurado em couro, bem legal. Tem a base achatada, tem essa parte aqui em black piano e essa parte aqui nesse aço escovado. Aqui os botões para controlar o painel de instrumentos, como eu já mostrei. Esses dois botões aqui servem para controlar a central multimídia, passar a faixa, aumentar o volume. E aqui os botões referentes ao piloto automático. Aqui atrás nós temos também as aletas para troca de marcha, certo? Aqui na haste direita nós temos as funções de limpador de para-brisa, né? Que conta com sensor de chuva, né? Então posso deixar ele na função automática, ele vai fazer tudo, né? Tudo tranquilo. E aqui no lado esquerdo nós temos apenas a haste para a seta, né? Que ele conta com a função do um toque 3 setas. Bem legal. Nessa parte superior aqui do T-Cross nós temos aqui as luzes, né? Ó, todas em LED. Ó, aqui para ligar as duas, ó. Certo? Tudo em LED, ó, ligar as duas. Legal, né? Aqui também embaixo do parasol ele é fechado, tem um espelho aqui, ó, a luz também em LED. Nós não temos apoio de mão para nenhum dos ocupantes, né? Uma pena. Não temos iluminação também na parte traseira. Mas isso por conta aqui do teto solar, né? Que é panorâmico. Nós vamos abrir ele aqui, ó. Segurando aqui e apertando forte, ele abre todo. Deixa ele abrir. Teto solar panorâmico, né? Bem legal, bem interessante. Aí eu aperto aqui, ó. Ele sobe e ele saca. Ele vem por fora do carro, né? E cobre essa parte aí de fora. Pronto, é assim que ele fica, né? Bem legal, né? Aí eu posso fechar um pouquinho aqui, ó. Posso do jeito que eu quiser. Aí eu aperto aqui e ele fecha também. Por completo. E aí eu aperto. Também fecha aí o teto do carro. E esse teto que o revestimento dele todo preto, né? Também bem interessante, bem legal, bem bonito. Aqui nessa parte mais à esquerda temos os botões para controle do farol, né? Ele conta aqui com a função automática. E puxando aqui, ó, o farol de neblina também, né? Bem interessante. Aqui vamos mostrar o banco aqui do T-Cross nessa versão Highline com esse pacote de opcionais, né? Aqui o banco revestido em couro, né? Ele tem essa parte aqui branca, costurazinha branca também, né? Ele é todo
esse tom de cinza escuro, né? Lembra um preto, todo perfurado. Vou entrar aqui. O banco abraça razoavelmente aqui bem o ocupante. Os ajustes deles são todos manuais, tanto aqui de altura, aqui de inclinação do encosto, e aqui a de distância do volante, também manual, né? Distância para o volante aqui. E aqui ele tem também na soleira o alusivo, né? A versão Beats áudio, o pacote de opcionais do Beats, né? E aqui o volante ele conta também com regulagem de altura e de profundidade. Completo. Aqui no T-Cross, né, além do airbag duplo, ele conta também com airbags de cortina e airbags laterais, né, totalizando 6 airbags. Falar aqui do acabamento da porta do T-Cross, né, ele é todo em plástico duro aqui nessa parte, ó. Tem esses dois tons, né, também. Essa parte aqui que lembra o acabamento do painel ali, né, um branco, um prateado, espécie de prata. Aqui a maçaneta em aço escovado. E só essa parte aqui que é revestida em couro. Temos aqui os botões para o acionamento do vidro. Os todos são um toque para descer, tanto para subir, ó. Descendo, para subir. Aqui o botão para o travamento dos vidros traseiros. Aqui a regulagem dos retrovisores, e jogando ele todo aqui para o lado, ele rebate também. Legal. Aqui nós temos o botão para travamento, destravamento das portas. E aqui embaixo nós temos esse porta-revista com esse porta-copos, né? Um espaço aqui bem amplo, né? Se estende aqui, ó. Dá pra enfiar a mão toda aqui. Bem legal. Falar aqui do acabamento da porta traseira do T-Cross. É semelhante lá na frente, né? Tudo em plástico duro. A diferença é que ele não tem aquele acabamento branco que tem lá na frente, né? A maçaneta continua sendo em aço escovado. Ele também tem aqui o revestimento em couro, né? Que tem lá no apoio de braço. O vidro também é um toque para descer como para subir. E temos aqui também um porta-revista também bem amplo, com esse porta-copos. Falar aqui do espaço interno do T-Cross, né, na parte traseira. O banco lá na frente está regulado para mim que tem mais ou menos 1,80 m. E a situação é essa aqui atrás. Podemos dizer que o espaço é muito bom, tem um espaço grande aqui para o joelho, né? Posso até encostar aqui. No teto também, apesar do teto solar, que o teto é um pouco rebaixado, a altura é boa para a cabeça. Também bem confortável aqui atrás. O túnel central ele não é tão alto. Quem vai aqui no meio também vai confortável. Nós só temos porta-revistas nesse lado aqui do banco do passageiro, não temos aqui no banco do motorista, não sei porquê. Temos aqui saída de ar traseira, né, para os ocupantes do banco aqui de trás, e 2 USBs exclusivos para carregamento do celular, né? Então dá para os dois lados aqui. Aqui nós temos também a regulagem do cinto, né? Tanto aqui para o motorista como ali para o passageiro. E aqui, como ele não tem nenhuma alça de mão, ele tem aqui o porta-cabide, pelo menos aqui. Esses aqui são os bancos aqui da parte traseira do T-Cross, né? Também tem essa parte em branco aqui, esse revestimento, todo perfurado. Aqui ele tem o apoio de cabeça para todos os ocupantes, né? Esse apoio aqui tira o vírgula, né? Que ele não atrapalha a visão do condutor. Ele tem cinto de 3 pontos, inclusive para o ocupante do banco do meio. E conta também com o Isofix, que é um método mais eficiente para a fixação de cadeirinhas de bebê. Bem legal. E aí, pessoal, estamos aqui no T-Cross 1.4 Turbo, né, 250 TSI. Essa versão Highline. Vou andar nele aqui para ver como ele se comporta. T-Cross aí, lançamento da Volkswagen, né? Novíssimo. Ele é como se fosse um Polo SUV, né, aqui por dentro. Esse aqui estamos aqui, ele conta com todos os opcionais, né? Que é o First Edition 2. O preço dele está avaliado em mais ou menos 122.290, né? Nessa cor bronze também que nós estamos avaliando aqui. Temos aqui que ele tem aquele Active Display aqui, né? Tudo bem legal, bem bonito isso aqui. Vou colocar aqui para mostrar os dados de viagem. Aqui eu descubro mídia, né? Aquele, se aproxima a mão, os botões saem. Legal, o teto solarzinho aqui para abrir aqui o teto. Abrir ele todo aí. Vou mostrar.
elétrica, né? Bem direto. Carro bem confortável. Um banco que abraça bem o motorista, a posição de dirigir é elevada, né? Então é um carro, posição de dirigir muito boa, bem confortável. Câmbiozinho automático aqui de 6 marchas, né? Dá pra trocar ele aqui pelas aletas, né? Vou testar um pouquinho esse motor aqui. Pisou e show ele vai, né? Se 1.0 é bom, imagina esse 1.4. Rapidamente ele chega a 100 km por hora. Ele conta aqui com o start-stop, né? Quando eu parar no lugar ele desliga o motor. Tem os modos de condução também, ó. No eco, normal, até aqui no Sport. Se ele muda mesmo. O consumo desse carro está em torno de 11 na gasolina, né, na cidade, e de 13,2 na estrada. Isso abastecido com gasolina, né? Consumo bom, né? Um carro da Sport. Conta aqui com o som da Beats, né? Vamos testar o som aqui. Então realmente tem qualidade, né? Treme tudo aqui. O retrovisor lá fora fica tremendo. Esse carro ele conta com aquele bloqueio eletrônico do diferencial, né? E ele tem também aquele assistente em rampa, né? Então um carro bem completo, né? De questão de opcionais ele tem praticamente todos. Sensor de chuva, né? Sensor crepuscular, né? Tudo. Vou passar um pouquinho dele aqui. Então nessa questão aqui, o desempenho dele é muito bom, né? Dele é bem direto, ó. Pisou, ó, ele vai, ó. Chega a dar esses trancos, né? Pisou, ele vai na hora, ó. Não tem aquele lag, né? Ó. É pisando e ele indo. Achei bem legal isso aí. Muito sentir nele aqui, né? Pisou, logo ele vai, não tem aquela enrolação. Todo aqui, ó. Fica. Tá um vento aí pra atrapalhar a imagem. Bem completo o carro. Eu gostei muito do carro. Dele aqui, um carro que abraça bem assim o motorista. Os bancos também são confortáveis, os bancos de couro, o desenho dele também é bonito. Posiçãozinha digital. Saída aí traseira, né? Tem esses USBs traseiros aí para quem vai atrás. Setas aqui, né?
trânsito. Se eu consigo passar aqui. O mesmo movimento ele vai mostrando aqui a distância para os carros da frente e de trás. Legal. Me aproximando do carro ele vai mostrando. Desse jeito não é possível que você se distraia e bata, né, no carro da frente assim. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a avaliação do T-Cross nessa versão 250 TSI Highline. Se vocês gostarem, cliquem em gostei, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Obrigado aí.